O Clamor, com Márcia Martins. Bom dia. Salmo 28. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Juliana. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. O livro de Salmos é uma bênção, não é mesmo? Estou lá no Salmo 30, veja. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a minha angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. O Senhor me deu segurança e liberdade, não me entregou nas mãos dos meus inimigos. Por isso exultarei com grande alegria por teu amor. שיגמר כי לא נותר בי כל
Vamos aproveitar já no começo do programa e vamos caminhando com o livro de Provérbios, já no comecinho, porque eu estou tentando, né, ver se a gente consegue terminar o livro de Provérbios para a gente poder mudar de livro. Vamos lá, vamos aproveitar o clima dessa música. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Provérbios 25, nós estamos, verso 24, agora verso 25 em diante. Como água fresca para garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E assim concluímos o nosso capítulo 25 de Provérbios. Amanhã não, na sexta-feira, se Deus quiser, continuamos com as nossas gotas de sabedoria. Ontem à noite, quando fui dormir, estava fazendo minha oração e ela foi mais ou menos assim: Senhor, eu estou indo dormir em paz, né, tranquila, e eu não sei quais vão ser as notícias quando eu despertar, né? Como vai estar o mundo enquanto eu estava dormindo? O que poderá estar acontecendo no mundo afora? E eu comecei a orar que o Senhor, mesmo eu dormindo, né, ele, a partir da minha oração, ele pudesse estar impedindo as devastações, os cataclismas, as grandes enchentes, terremotos, as grandes destruições, né, os grandes desastres da natureza, não só acidentes, né, em grande escala, mas as desgraças pessoais, os acidentes de carro. Porque enquanto a gente está dormindo aqui, né, o mundo do lado de lá está acordado. Quanta coisa pode estar acontecendo enquanto você dorme. E eu orei, Senhor, que o Senhor possa estar, né, movendo a tua mão de poder para impedir que alguma guerra exploda enquanto eu estou dormindo. Que coisas terríveis venham acontecer, porque nós deitamos e descansamos, confiados nas mãos do Senhor. E muitas vezes, ao acordar, nós vamos descobrir, né, que tipo de coisa aconteceu durante o tempo em que a gente estava dormindo. Então, eu orei pedindo ao Senhor que Ele pudesse evitar todas essas desgraças, né? Que crianças fossem maltratadas, que pessoas se matassem, que o mundo fosse sacudido pelas maldades do diabo, né? Eu repreendi as forças do mal, as forças da maldade nas regiões celestiais, para que enquanto eu estivesse dormindo, o diabo não conseguisse obter os intentos dele, mas que o Senhor estivesse enviando os exércitos celestiais para a peleja, para impedir os planos malignos de Satanás, para bloquear, para impedir, né, que ele prossiga sem qualquer resistência. Nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Bom dia, Vivian. Bom dia, Carlos Alberto Couto. E foi assim, uma oração meio diferente, meio sui generis, né? Mas me ocorreu que enquanto eu estava ali dormindo todas aquelas horas,
né? Como nós somos pequenininhos, né? A gente está dormindo e quando você acorda, o mundo já não é mais o mesmo. Então, nós precisamos estar atentos e orando, né? Todo o tempo, porque quando vamos dormir, o Senhor pode estar executando, né? Aquilo que nós oramos e realmente movendo os exércitos dele sobre toda a face da terra para impedir que coisas ruins venham a acontecer, porque elas acontecem tão de repente. Eu estava olhando, né? Ontem, atacaram um navio que estava atracado no Oriente Médio, algum porto ali do Oriente Médio, e fizeram um rombo no navio. E tinha um pregador analisando isso, né, como um sinal do final dos tempos, porque um incidente como esse pode detonar uma guerra. E nós não queremos, né? Nós não queremos a Terceira Guerra Mundial de jeito nenhum. Nós queremos que o Senhor possa agir e que muitas pessoas possam ser salvas e que os planos de destruição do inimigo sejam frustrados. Isso é o que nós desejamos e assim foi minha oração. Ontem eu estava ouvindo sobre o livro de Naum, um profeta menor, né? Porque são só 3 capítulos. Naum são só 3 capítulos. E eu coloquei estudos sobre o Naum, porque eu falei, gente, Naum sem nada sobre ele. Fazer uma piada, né? Naum mesmo. Mas Naum é um nome abençoado, tá? Até esqueci o que significa. Eu tinha olhado o significado de Naum, mas é um nome de bênção, de livramentos. Embora que ele vai estar falando sobre a justiça de Deus. Nós estamos bem acostumados a ouvir sobre a graça do Senhor, mas Deus, além de um Deus de graça, Ele é um Deus de justiça. Eu já tenho falado sobre isso a semana que passou, falamos bastante ali em Hebreus, né? Que tudo está patente diante dos olhos daquele que tudo vê e que o Senhor sonda o que há nos nossos corações. E Ele nos pesa, Ele nos avalia e nós vamos ser julgados pelas nossas intenções, o que é que estava por trás de tudo aquilo que nós fizemos, não é? Veja bem, aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, que você sentiu, né, que está por detrás das suas ações. Isso é o que vai ser julgado pelo Senhor no dia que você comparecer diante dele para receber o seu galardão. Aí que você vai ver se vai queimar tudo como palha ou se ficou algo, né, que prestou para trás, alguma coisa que você fez realmente guiado pelo Espírito de Deus, com o coração de bondade do Pai, isso vai permanecer por toda a eternidade. Mas vamos lá. O Naum, nós podemos dividir a mensagem de Naum da seguinte maneira. Primeiro, ele decreta o julgamento de Nínive, a capital do Império Assírio, né, os ninivitas, famosos ninivitas. Jonas foi enviado para profetizar em Nínive, para anunciar que se eles não se arrependessem, né, o juízo de Deus ia cair sobre eles. E naquela época eles realmente se arrependeram, jejuaram, se humilharam na presença de Deus, até os animais tiveram que jejuar. E o Senhor, então, não derramou a ira sobre Nínive, embora eles merecessem muito, porque este povo, os assírios, eles são conhecidos por sua crueldade, era um povo extremamente cruel. Então, Naum vem 100 anos após a profecia de Jonas. Naum vem, né,
E ele, então, decreta o juízo de Deus sobre Nínive, que era o que Jonas gostaria de ter feito naquela época, né? Muito bem. Então, parte do livro de Naum, ele decreta este juízo. Depois ele descreve como será esse juízo de Deus sobre Nínive. E, por fim, ele defende, né, o porquê que o Senhor está julgando aquele povo terrível, né? Então, o livro de Naum vem da seguinte maneira, o capítulo 1, advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós, né? Ele era um eucosita, era a região de onde ele vinha. Então, é um livro, é uma visão que Naum teve. E o título vem, A Ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Zeloso, ele tem zelo, ele tem ciúmes, né? Ele zela por aquilo que pertence a ele. Mas logo aqui neste primeiro capítulo, os primeiros versos, veja bem, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Repete, o Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Bom, como é que isso se aplica hoje? Como nós podemos entender esse Deus vingador, mas que é paciente, imenso em seu poder e não deixará impune o culpado. A ira de Deus já foi derramada sobre Jesus Cristo. Jesus foi considerado completamente culpado em nosso lugar, para que nós sejamos considerados completamente inocentes no lugar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas, para isso, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nós temos que nos arrepender e passar a dar frutos que mostrem o nosso verdadeiro arrependimento. Então, o que é que leva o homem para o inferno? A impenitência, ou seja, é porque ele não se arrepende, não é? Eu estava ouvindo um pregador, ele foi muito feliz nesta colocação. O céu está cheio de ex-assassinos, ex-feiticeiros, ex-drogados, ex-pecadores de todas as classes, ex-prostitutas. Mas esses pecadores se arrependeram e vieram a Jesus Cristo e então eles foram perdoados. A ira de Deus que ia cair sobre eles, cai sobre Jesus Cristo e eles saem livres, né? O Senhor não deixará impune o culpado, mas quando nós nos arrependemos, deixamos o pecado e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós deixamos de ser o culpado, ok? Não somos mais culpados, então não somos mais alvos desta ira do Senhor. Mas o que é que acontecia com Nínive? O que é que acontecia com os assírios? É o mesmo que acontece hoje com muitos líderes políticos que a gente vê, que eles não se arrependem. Eles continuam no caminho da maldade, com muitos feiticeiros, com muitos ímpios, com muitos que não querem receber a Jesus como Senhor de suas vidas. E este é o único pecado que faz com que nós sejamos alvos da ira de Deus. Rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor. E aí sim, né, Deus, ele vai exercer a justiça dele. Se não queremos a justiça que ele providenciou para nós em Cristo Jesus, nós seremos alvos deste Deus que é justo e que não tolera o pecado. Deus, ele não tolera o pecado, nenhum tipo de pecado. Nem pecadinho, nem pecadão. Se você morre em pecado, né? Se você não recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador,
Se você está persistindo em pecar, negando o senhorio de Jesus Cristo, e você morrer assim, você vai para o inferno, você vai ser alvo da ira de Deus, né? O que é que esses assírios faziam, por exemplo, para vocês terem uma ideia de quão cruel, de quão usados pelo diabo eles eram? Por exemplo, eles conquistavam os povos, e na época eles estavam invadindo e conquistando todos os povos, e levavam as pessoas como escravos, né? Eles invadiram no ano de 700 e pouco, 780 e pouco, ou 780 e poucos, se eu não me engano, invadiram o reino do norte, Samaria, né? E as 10 tribos do norte de Israel, e eles foram levados cativos por este povo terrível. A política dos assírios era levar as pessoas como escravos ou, né, jogar elas em outras nações, jogar essas pessoas em outras nações e trazer para a nação conquistada pessoas, né, de outras nações. Assim, ele quebrava totalmente. Aquele país não podia mais se erguer porque ele não tinha mais identidade como nação. Então, eles levaram os judeus do Reino do Norte, eles quase conquistaram também o Reino do Sul, e eles, o que eles faziam? Olha o quanto eles eram terríveis. Bom dia, Luísa Cláudia. Quem era levado escravo, eles eram distribuídos para algumas tarefas, né? Os escravos iam trabalhar, trabalhos forçados. Se eles, naquele trabalho que eles iriam executar, eles não precisassem da visão, eles não precisariam dos olhos, então eles perfuravam os olhos de todas aquelas pessoas, porque para aquilo que elas iam fazer, elas não iam precisar dos olhos. Vamos dizer que o trabalho que elas fossem fazer, eles queriam que elas fizessem em silêncio. O que eles faziam? Arrancava a língua dessas pessoas. Eles mutilavam as pessoas de acordo com a necessidade deles. O que não é muita novidade, porque nós sabemos, por exemplo, dos eunucos. O que eram os eunucos? Eram homens que eram castrados para que eles pudessem tomar conta do harém, das mulheres do rei, e não traíssem o rei com essas mulheres. Então, eles estavam incapacitados para o sexo, para exercer a função deles, não é? Inclusive, o apóstolo Paulo usa esta figura do eunuco, né, quando ele quer dizer a respeito de pessoas que renunciaram a tudo, até mesmo os prazeres mais legítimos, mais comuns de uma vida sexual, para se dedicarem a servir completamente o reino de Deus, né? E aí eles renunciam a isso, renunciam a ter uma família, é o chamado celibato, né? Que o apóstolo Paulo diz, bom, eu recebi este dom, mas este dom não é para todos. Bom dia, Robinho Fernando. Estamos no livro de Naum, falando da justiça de Deus, né? Que Deus, ele está dizendo aqui, é muito paciente. O poder dele é imenso, mas ele não vai deixar impune o culpado, né? Chega uma hora que se uma nação, ou se você mesmo, se recusa a se arrepender e mudar, não é? A ira de Deus vai cair sobre você e Deus vai fazer justiça. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. É muito interessante, né? Eu tenho alguns versículos do livro de Naum que eu ressaltei, e aí parece, dá uma impressão que Deus, assim, né, tem uma dupla personalidade. Ora ele está irado, ora ele é bom. Mas Deus, aqui, ó, o verso 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é justo. E ele é justo porque ele é bom. Por quê? Tem uma palavra, me parece que é um Provérbios, no Provérbios que diz, né? O temor do Senhor é odiar toda forma de mal. Então, o princípio da sabedoria é o temor de Deus, né? O temor de Deus é algo muito bom,
mas faz parte do temor a Deus, de você temer a Deus, você odiar toda forma de mal, né? Porque senão você não poderia dizer que você é uma pessoa boa, né? Como você pode dizer, Deus é bom se Ele tolera todo tipo de injustiça e não faz nada a respeito, né? Por exemplo, você é uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, então você está cheia da bondade de Deus, e você vê uma criança sendo espancada sem ninguém que a defenda, e você não faz nada a respeito. Será que você é uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa boa, né? Você não está odiando toda forma de mal. Às vezes você não quer se comprometer. Não, eu não quero, né, me meter, eu não quero me comprometer. Não é assim? E aí você vai me lembrar a parábola do bom samaritano, não é? Que o homem está caído ali, quase morto, espancado, e passa por ele o sacerdote, não faz nada, passa por ele o levita, não faz nada. E um samaritano, né, que era tido como um qualquer, como uma pessoa não religiosa, como um fora dos padrões, né, é este samaritano que para e socorre aquele homem e que usa de misericórdia para com ele. Isto me lembra, né, a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil e que já há algum tempo, quando eu morava nos Estados Unidos, eu via isso, eu fui advertida, né, sobre esta situação. Por exemplo, se uma pessoa caísse na rua, se uma pessoa enfrentasse qualquer tipo de problema, se ela precisasse de ajuda, se ela passasse mal, se ela fosse atropelada, ninguém socorria, ninguém colocava a mão naquela pessoa, ninguém parava para socorrer, porque se você fizesse isso, você poderia ser arrolado como testemunha do caso, ninguém queria se comprometer a ser testemunho, né, dar testemunho, ninguém queria encrenca. Então, ou a própria pessoa, às vezes mal intencionada, ela podia te processar e falar que você foi a culpada para arrancar dinheiro de você, né? Então, as pessoas, às vezes, elas falsificavam coisas, né? Cenas, situações, simplesmente para que você parasse. Se você parasse, né? Ela ia te comprometer, ela ia falar, foi ela que me bateu, foi ela que me atropelou, qualquer coisa assim. Então, eu vi uma cena no centro de Boston, nós estávamos numa escada rolante, só que eu estava um pouco do outro lado, né? Tinham escadas rolantes, numa parte do shopping, noutra parte, lá muitas escadas rolantes. E uma pessoa, não sei se estava bêbada, se passou mal, ela caiu de costas na escada rolante e a escada rolante prendeu a blusa, prendeu a roupa daquele homem. E a escada rolante começou a enforcar ele, porque ele estava caído de costas, não conseguia se levantar e aquela blusa foi puxando e enforcando aquela pessoa. E eu vi aquilo de uma certa distância, eu não conseguia chegar lá para acudir, não é? Mas eu queria gritar, não sei nem se gritei, mas ninguém queria acudir aquela pessoa, né? Apertar o botão da escada rolante para parar, ou o alarme, alguma coisa, né? E então eu fui informada de que eu não deveria me meter, que não era da minha conta, não é? Que a polícia ia dar um jeito. E nós temos visto isso também no Brasil, né? Porque a maldade cresceu tanto que você fica com medo de ser envolvida nas situações e acaba que você faz. Como sacerdote, como levita, que você passa direto e você não socorre as pessoas, né? E elas ficam ali sem nenhum cuidado, sem nenhuma atenção, porque você tem medo de se comprometer, né? E nós passamos a ignorar toda forma de mal, ao invés de nos posicionar, né, no temor do Senhor, lutar contra toda forma de mal. E isso faz de nós maus cidadãos, porque nem para as coisas direitas que nós devemos lutar, nem pela justiça na nossa sociedade, nós não estamos lutando. Não estamos mais, né, tomando uma posição. E até tem um ditado que fala, né, que o problema do mundo não são os maus, mas são os bons que não fazem nada a respeito, não é? E aí a maldade vai
aumentando cada dia mais. A maldade vai conquistando lugar cada dia mais, porque nós não tomamos uma posição pela justiça, em favor da justiça. Então, Deus, da mesma maneira, não seria um Deus bom se ele não fosse um Deus justo. E porque ele é justo, né? Ele nos deu Jesus Cristo para ser a nossa justificação. Agora, quem não quer Jesus Cristo, a nação que não quer o Senhor Jesus como sua justiça, vai ser alvo da justiça de Deus. E aqui estavam, então, os assírios, né, nessa crueldade toda, né, sendo aí visitados por Deus com a ira de Deus. Então, nós vimos na 1:2, né, que o Senhor é Deus vingador e zeloso. O verso 14 vai dizer: o Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. E isso realmente aconteceu. A cidade de Nínive, ela foi destruída. Muitas outras cidades foram destruídas e foram reedificadas. Jerusalém, várias vezes, passou por isso. Né? Temos ruínas, várias camadas de ruínas da cidade de Jerusalém. Mas Nínive não. Nínive não foi reconstruída. A cidade de Nínive, ela foi destruída e não foi reedificada. E o povo assírio foi extinto. Não teve realmente descendência, conforme a palavra de Deus. Temos o verso 2:13, Deus dizendo: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Mas é interessante esse que eu li antes, né, que é o 1:15. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama paz. Esse verso é usado, né, esse versículo, lá no Novo Testamento. E é uma referência aos pés, né, dos missionários, dos pregadores, daqueles que vão para anunciar as boas novas do Evangelho da Paz. E esse versículo, né, veio aqui do livro de Naum. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas novas e proclama paz. Lá é uma referência, né, à proclamação do Evangelho, e que também se baseia em parte do Antigo Testamento, quando era o jubileu, 50 anos. Quando completavam 50 anos, Israel celebrava o jubileu. E no jubileu, um mensageiro ia anunciando sobre os montes que haviam se completado os 50 anos, que era jubileu. Então, todos que haviam sido levados escravos e que tinham dívidas, tinham as suas dívidas perdoadas e a sua liberdade devolvida, as suas terras devolvidas. Então, isso era também, né, um tempo de paz, e eram boas novas que esse mensageiro saía anunciando e proclamando. Então, por que o julgamento de Nínive vem aqui, né, como uma boa nova? E o Senhor completa: celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. O Senhor permitiu que o reino do norte fosse destruído pela Síria, mas não permitiu o mesmo destino para o reino do sul, mesmo porque o Senhor tinha uma aliança com Davi, né? O rei Davi, da tribo de Judá, que governava no reino do sul, e os seus descendentes. Muito bem. O 3:19, para a gente encerrar sobre Naum, é o último versículo, né? E vai dizer:
Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. Isto aqui nós podemos também aplicar a Satanás, né? Lúcifer, o inimigo de Deus, porque ele também vai cair debaixo da ira de Deus. E há um outro texto na palavra que fala, né? Batam palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. Não há ninguém, né, mais cruel do que o diabo. E as pessoas que são cruéis é porque, né, elas estão sendo instrumentos na mão dele. Então, quando uma pessoa ela decide que quer pertencer a Satanás, que quer continuar sendo instrumento na mão dele, ela vai cair debaixo da ira de Deus, assim como a ira de Deus vai cair sobre Satanás e todos os seus demônios. E essas pessoas, elas vão para o inferno, vão para o lago de fogo e enxofre, juntamente com a besta, o falso profeta e o anticristo, porque elas escolheram rejeitar o sacrifício do Filho de Deus. E a Síria, né, aqui está sendo vamos dizer que ela é uma imagem disso, né, uma figura, né, do que acontece com os perversos que não se arrependem e que caem debaixo da ira de Deus. E ela é uma figura de Satanás com seus exércitos e aqueles que se recusam a se arrepender, né? Que optam por este caminho. Elas vão cair debaixo da justiça de Deus. Deus é um Deus bom, mas é um Deus justo. Naum, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Your presence is irresistible. Your presence. Just be drawn into Him tonight. Just let yourself be drawn into this love. Your presence is irresistible. Jesus, I love you. I love you. Your presence is irresistible. I'm drawn in. Your presence is irresistible. Come overwhelm us. Your presence is irresistible. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Irresistible. Para concluir, né, o nosso argumento no livro de Naum, vamos dar um pulinho em Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração impenitente, perverso, né, incrédulo. Aqui diz o texto, né, esta palavra aqui, coração perverso, um dos sentidos é um coração que não quer se arrepender, um coração que prefere a perversidade, ok? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, ok? E vai prosseguindo, fala, né, sobre os que estavam no deserto, e ele diz, não foram os que ouviram que se rebelaram, não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Quantos, né, de nós, quantos que se dizem cristãos,
né, que são cristãos, foram tirados da escravidão do pecado, foram justificados pelo sangue do Cordeiro, não é? Foram tirados do Egito, foram tirados do mundo, né? Mas aqui esse texto diz, não foram todos os que Moisés tirou do Egito que se rebelaram, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, cuidado, irmão, para que o seu coração não se endureça com o engano do pecado, ok? E você venha a cair debaixo da ira de Deus, como os ninivitas, né? Que um dia ouviram a mensagem de Jonas, se arrependeram, mas depois se esqueceram desse Deus e acabaram, né, com esse triste fim. Foram extintos como povo e a cidade jamais foi reconstruída. One more time, just the voice and sister. Gente, vamos para frente. Muita coisa ainda para falar nesse programa de hoje. Eu quero comentar do projeto Asra, que é o nosso projeto lá na Índia, na capital Delhi, ao sul de Delhi, não é? Ontem, a pastora Mona fez um encontro, mandou um ônibus em 3 diferentes favelas para recolher as crianças, levar para a igreja, para orar com elas, para mostrar filmezinho, para cantar, para dar lanche, para fazer todo, né, um trabalho evangelístico com estas crianças. Então, buscamos as crianças das favelas Sarasvati, aos nomes, Ravidas e Motilal Nehru Camp, esses 3 campos. Mas ela estava toda animada, que iam vir 200 crianças, mas vieram somente 76, porque os pais ficaram com receio de enviar as suas crianças, porque como nós ainda não temos uma escola, né, funcionando nessas favelas, eles ainda não conhecem muito, né, sobre quem é que nós somos, quais são as nossas intenções. Mas eu já falei para a pastora Mona, da próxima vez vai vir muito mais criança, porque essas que vieram, elas vão dar testemunho de tudo aquilo que elas viram, daquilo que elas viveram, e vão atraindo outras crianças, os pais vão passando a confiar mais. Isso é fundamental para o nosso trabalho, a confiança, né, dos pais das crianças, e porque nós queremos também não ficar só nas crianças, mas o nosso alvo são as mães. As mães precisam ser alcançadas, porque elas sim se tornam evangelistas e vão conquistando seus maridos, não é? Queremos alcançar todas as samaritanas destes lugares para que elas possam levar as boas novas a toda a comunidade. E como eu disse a vocês, estou me preparando final de setembro para estar chegando de volta ali na Índia e no Nepal, fortalecendo este trabalho, expandindo este trabalho. E o meu alvo é deixar igrejas implantadas nessas 9 favelas, o que vai acontecer pela graça de Deus e segundo a palavra de fé que eu estou liberando. Vou deixar igrejas vivas nessas 9 favelas para que essas populações possam ser alcançadas. Pessoas que jamais ouviram falar do nome de Jesus. É o que eu sempre tenho pedido ao Senhor. Eu gostaria de ser uma pioneira, de pregar o evangelho aonde ainda não foi pregado. E não abrir igrejas, né, para apenas ser mais uma igreja, né? Eu quero alcançar as pessoas que ainda não foram alcançadas. Este é, né, o alvo maior que nós temos. E por isso estamos ali com o projeto Asra, funcionando, não é, nas favelas do Sanjay Camp e também lá em Mazdur Camp. São 2 favelas, 60 crianças que nós estamos atualmente trabalhando e que levamos para Jesus e que está uma bênção, ok? Bom dia, Sebíades, Josemar, todos vocês que estão aí no Facebook. Para você participar deste projeto, é só anotar o meu WhatsApp, vou falar para vocês de novo. Bom dia, Jackson, Aguirre, todo o pessoal que está chegando no Facebook, vocês são muito bem-vindos. Nós hoje já falamos
sobre o livro de Naum, sobre um Deus de juízo, sobre os impenitentes. E já estamos falando sobre o projeto Asra, que é o projeto Esperança, lá nas favelas do sul de Delhi. Você pode anotar o meu WhatsApp, é 32 aqui de Juiz de Fora, 991959489. Vou repetir, 32 991959489. Você pode assistir este programa postado depois no Facebook e durante a semana eu devo postá-lo também no YouTube, ok? Obrigada a todos vocês que estão me assistindo no Facebook, a você que está me ouvindo através da Rádio Impacto, né? De onde você estiver, é uma satisfação, uma alegria que vocês estejam nos acompanhando esta manhã. E vamos para adiante. Vamos mudar aqui de assunto. Eu gosto muito de dar uma verificada nas notícias no site do Gospel Prime. E eles trouxeram o seguinte comentário, a seguinte notícia. Internautas pedem boicote à Natura após a propaganda de beijo lésbico. O que eles fizeram? A propaganda, eles colocaram um vídeo com 3 casais homossexuais se beijando. Uma drag queen com uma outra mulher, um transexual com uma outra mulher e 2 mulheres se beijando na boca. E a Natura, com isso, está lançando uma nova linha de batons chamada Coleção do Amor. Eles chamam essas depravações de amor. E fizeram uma campanha publicitária com esse slogan: no amor cabe todas as cores. Vejam bem, para que lado o mundo está andando. E o pessoal, né, está usando o Twitter para pedir que todo mundo faça um boicote à Natura, que eles merecem isso, né? Que nós não apoiamos, nós não devemos apoiar isso. E eles colocaram o seguinte, que a Natura se esqueceu que o público que fez a sua marca crescer foram as donas de casa, conservadoras, né, com as suas revistinhas, revendendo para as amigas, e não as feministas lésbicas lacradoras. Isso foi o que escreveu a youtuber Avena. Tá? Estou colocando aqui o comentário dela. A Boticário também está com comerciais terríveis, tá? Por isso que eu estou usando atualmente, está sendo muito bom para minha pele, o azeite e o óleo de coco. Esses são os meus hidratantes atualmente. Fazem bem para minha saúde, tá? E eu não pago esse tipo de comercial para que seja veiculado, né? Não apoio, meu dinheiro não vai para o bolso deles. Se todos fizessem assim, ia ser uma beleza, né? A gente falia eles em 2 tempos para eles criarem vergonha, não é? E pode tentar para você ver. O azeite não deixa cheiro, só na hora que você passa, imediatamente o cheiro se dissipa. O óleo de coco não dá espinha, porque ele é antisséptico, ok? Procura saber melhor para você ver. Eu também estou fazendo meu próprio sabonete em casa. Chá de camomila com óleo de coco e um pedacinho de sabonete de glicerina. Fica ótimo, porque aí é sabonete hidratante. O óleo de coco, ele hidrata. O chá de camomila, ele acalma a pele, é ótimo para a pele, uma maravilha. É só você ir lá no YouTube, tá? E coloca lá sabonetes naturais para você aprender a se cuidar também dessa forma. Esses produtos, né, que a gente compra, esses cremes, eles estão cheios de substâncias que não ajudam na nossa saúde, do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual, né? Comprar esses produtos não estão ajudando nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista natural, porque essas substâncias, elas não fazem bem para a nossa saúde, e nós estamos comendo tudo isso através da nossa pele, do nosso cabelo, né? Ignorando o mal que isso pode fazer, né? Quando a gente pode substituir por coisas boas. Dá trabalho você ser diferente, dá trabalho você ser cristão.
O cristão é aquele que é diferente, né? Se você é uma pessoa muito acomodada, você nem vai querer ser cristão, não, porque dá trabalho, você vai ser perseguido, você tem que fazer as suas próprias coisas, se você não quer ir, né, na mesma direção do mundo. Mas você já pode começar a se preparar, tá? Mais e mais para assumir a sua posição, porque o anticristo já está aí às portas, ok? E se nós consumimos os produtos de uma empresa como essa, significa, né, que espiritualmente também nós estamos nos aliando, né, nos contaminando espiritualmente com tudo isso. Então, quando a gente não sabe, tudo bem, mas quando você sabe, né, é o que Paulo fala, quando você não come carne que foi consagrada aos ídolos, mas você não sabe, nem pergunta, mas se você sabe que aquela carne foi consagrada aos ídolos e você come, aí você está errado, você está pecando. Bom dia, Eduardo Almeida, tudo bom? Tudo bom com vocês? Então é isso, boicote à natura, né, está sendo proposto pelos youtubers, né, pelo pessoal da internet, o pessoal no Twitter, da mesma maneira com relação ao Boticário, porque eles estão fazendo propagandas, divulgando, incentivando coisas que o cristão não está de acordo, certo? Bom, aqui uma boa notícia. O número de assassinatos no Brasil durante o primeiro semestre deste ano, com relação ao ano passado, caiu 24%. Ainda assim, olha que escândalo esse número. Houve 10.324 mortes violentas no Brasil. Bom, isso que foi registrado, né? Mais de 10 mil pessoas, quase 10.500 pessoas morreram por mortes violentas, foram matadas, ok? No Brasil. O único estado que não foi colocado na estatística, nessa estatística, né, que caiu 24% este número, foi o Paraná. Eles ainda estão terminando a pesquisa. Mas onde foi melhor este índice, né, onde reduziu mais do que tudo as mortes violentas, foi no estado do Ceará, Amapá, Sergipe, Rio Grande do Norte. Foram esses os estados em que mais caiu o número de mortes violentas. Né, esses, assim, mais ao norte, a redução chegou a 30%. Mato Grosso do Sul foi o que caiu menos. Este índice caiu 3%, mas caiu aí um pouquinho, né? Que continue assim, né? Que esse espírito de violência seja derrotado em nome de Cristo Jesus, né? Que a corrupção e a violência sejam banidos da nossa nação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Estende sobre mim teu cetro de amor, Senhor, quer. Nós ainda temos uns minutinhos aqui.
E, gente, não se esqueçam da Venezuela, tá? Ela desapareceu dos noticiários e a gente acaba esquecendo quando some dos noticiários. Mas que o Senhor possa estar intervindo na Venezuela, que possa estar dando um fim a esse reinado deste líder terrível, deste homem, né, que tem pacto com os demônios, que ele possa cair por terra, em nome de Jesus. Que esses príncipes das trevas que têm usado este homem para governar a Venezuela, que eles caiam, que eles sejam derrotados, e que o Senhor possa colocar alguém, segundo o coração de Deus, para governar a Venezuela. Amém? Que o Senhor também possa continuar fortalecendo o nosso presidente Bolsonaro, com todos os seus ministros. Que o Senhor possa intervir no Supremo Tribunal Federal e arrancar de lá os corruptos e os injustos, né? Que a justiça de Deus possa prevalecer na nossa nação. Nós clamamos pela justiça de Deus no Brasil. Que aqueles que não querem tomar uma posição com Deus sejam removidos de suas posições. Amém? Bom, vamos falar um pouquinho sobre intercessão, as diferentes formas de intercessão. Vamos só começar neste estudo, até onde der nós vamos para frente, ok? A batalha acontece nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. As pessoas precisam entender isso, né? Nós cristãos temos uma luta que é uma luta espiritual. Tudo que acontece na nossa dimensão primeiro aconteceu na região do espírito, porque há uma batalha constante e nós não podemos abaixar as nossas armas. E a principal arma que nós temos é a arma da adoração, é a arma do louvor, é a arma da exaltação do poder do nosso Deus. Esta é a nossa maior arma, né? E a proteção do sangue de Jesus e a proteção de saber que o Senhor nos ama e nos guarda, né? A nossa confiança nele. Isso também é uma arma poderosa na nossa luta. A nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Como Daniel, né? Que teve sua resposta de oração retida pelo príncipe da Pérsia. Muitas vezes as nossas vitórias são retidas porque nós não sabemos como sair do nível físico e nos mover com as armas apropriadas para o nível espiritual da batalha. É impossível ver, tocar e lutar no mundo do espírito utilizando os nossos sentidos carnais. Vou repetir para você. É impossível você ver, tocar e lutar no mundo do espírito utilizando os nossos sentidos carnais. Os nossos 5 sentidos, eles servem para a nossa vida terrena, não para a nossa vida espiritual. Por isso, nós precisamos desenvolver a habilidade de guerrear na orientação do Espírito de Deus. Os crentes, eles estão sofrendo enfermidades físicas, enfermidades na alma, estão deixando de desfrutar a promessa de vida abundante. E o que é que está errado? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quase nada nós sabemos de como funcionam as leis do mundo espiritual. Nós sofremos as consequências dessas ações demoníacas em nossas vidas e não entendemos como e por que isso acontece. Se a obra de Jesus Cristo já foi consumada na cruz, e se nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, isso significa que Deus, ele já fez tudo por nós.
O que nos falta é a informação necessária para que a gente possa obter os benefícios que são nossos de direito. Nós precisamos saber o que é que a palavra de Deus nos assegura e quais as condições para que a gente possa receber, para que a gente possa se apropriar dessas bênçãos. Na verdade, apenas aquilo que nós sabemos existe para nós. Se nós não temos conhecimento de algo, tal coisa simplesmente é inexistente, não existe em nosso mundo, só existe aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos. Pode ser uma grande herança que alguém tenha nos deixado. Se nós não formos informados a respeito, nós vamos levar uma vida inteira na pobreza. E assim tem sido o povo de Deus. Hoje somos salvos, porque um dia ouvimos a boa nova da salvação. E soubemos que Jesus morreu em nosso lugar. Muitos de nós sabemos o suficiente para nos apossar da salvação, mas nós não temos conhecimento suficiente para andar em vitória, para usufruir desta vida abundante que Jesus nos garantiu através do sacrifício dele por nós. E com isso nós vemos muitos salvos vivendo oprimidos, tristes, abatidos, doentes, angustiados, etc. Nós precisamos saber como conquistar a vida abundante que Jesus nos prometeu. E eu recentemente fiz um estudo sobre como atravessar para a terra da promessa, como viver essa vida abundante que o Senhor quer que a gente viva, ok? Se você não assistiu, de repente você pode encontrar esta palavra lá no meu blog, blogspot.com, marciaentrenações.blogspot.com. Você vai encontrar lá, vai encontrar no Facebook, no YouTube, ok? Este programa. Mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Depois nós vamos continuar falando sobre intercessão, porque este programa é, sobre missões, sobre intercessão, santificação, todas essas coisas boas. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Até sexta-feira, se Deus quiser. Bom dia.